Shalom, amados. Todas as vezes que o Espírito nos conduz para um lugar de arrependimento, Ele não está nos conduzindo para um lugar de alegria, mas para um lugar de nós observarmos os nossos erros e irmos diante de Deus com o erro e voltarmos sem o erro. Esse processo de se lavar novamente, ele precisa acontecer. Quando isso acontece, às vezes temos crise de tristeza. No Salmo 51, Davi estava se lavando, se arrependendo, e ele começa falando das transgressões dele. Ele buscava a misericórdia. Depois ele fala do pecado, ele fala, me purifica da iniquidade. Eu conheço a minha iniquidade, eu conheço o meu pecado, eu conheço a minha transgressão. E ele reconhece que ele tinha ferido o relacionamento. Ele diz, contra ti somente pequei. Fiz aquilo que aos teus olhos era mal. Ele foi entendendo e ele foi tomando-se de tristeza. Ele reconhece a hereditariedade, ele diz, eu fui formado em pecado. E ele vê algo no versículo 6, ele diz assim, que o Senhor ama a verdade no íntimo, e lá no oculto me fazes conhecer a sabedoria. E eu queria te mostrar algo. Uma das sabedorias de Deus é permitir que enquanto você está naquele lugar se limpando, permanecerá uma tristeza, ela faz parte do processo. Pois ele diz, purifica-me com isopo, ficarei limpo. E lá no versículo 8 ele diz assim, faze-me ouvir júbilo e alegria para que gozem os ossos que tu quebraste. Faze-me ouvir alegria para que gozem os ossos que tu quebraste. Ele precisava ouvir alguma coisa que desse alegria. Esconde tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença. Não retires de mim o Espírito Santo. Torna a me dar a alegria da tua salvação. Olha o que ele diz no 12. Torna a me dar a alegria da tua salvação. Sustenta-me com um espírito voluntário. Ele estava dizendo, me devolve as forças de orar, me devolve as forças de jejuar, de estudar, de ir para a casa de Deus. E quando nós olhamos o apóstolo Paulo falar de arrependimento, em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9, ele diz assim, folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois foste contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma, porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrependa, mas a tristeza do mundo opera a morte. Paulo está escrevendo uma carta e ele sabia de alguém que tinha errado e estava passando por um momento de crise, de tristeza. E ele diz assim, eu folgo, eu estou tendo clareza ou alegria, porque vocês estão sendo contristados com um propósito, contristados para o arrependimento. Não foram contristados por alguma coisa que vai lhes causar dano. Não, vai lhes causar bênção. E no versículo 10 ele diz, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Depois que você passar o processo da tristeza, é normal, é da vontade de Deus. Compreenda isso. Compreenda isso. E se você não se entristeceu, que chega, faz um jejum meio prolongado e se entristeça nesse jejum. Faz parte do processo de limpeza, de purificação, de santificação. O processo que vai te colocar em alinhamento, que vai te colocar em firmeza. Muitas pessoas não compreenderam isso. Davi compreendeu isso, por isso ele disse, me devolve a alegria da salvação. Ele estava passando por um processo de tristeza que nós passamos. Esses dias encontrei um amigo, um homem de Deus, mas ele tinha dado uma fraquejada na fé e ele falou, pastor, eu estou vivendo uns dias de tristeza. Era um momento assim que eu não ia poder falar o assunto no meio de pessoas,
mas eu me alegrei de saber que ele viveu o processo de tristeza e está saindo do processo de tristeza para o processo do gozo. E aquele que mais é dado, mais é requerido. Tinha sido dado muito ao rei Davi, então Deus estava requerendo dele, por isso que ele clama para que devolvesse a ele a alegria da salvação. A convicção já estava ali, porque ele estava orando com convicção. E eu encontrei um homem de Deus passando pelo processo e confortei ele. Você está no caminho, filho, você está caminhando. E às vezes nós precisamos entender isso nas pessoas que erram. E se você nunca errou, cuidado, talvez você não viu onde errou, não atire a primeira pedra. Faça parte daqueles que alcançam a mão, que levantam aquele que tropeçou, aquele que caiu, aquele que errou, aquele que pecou, aquele que se feriu, aquele que se magoou. Faça parte dos que levantam e se afasta da tempestade. Deus abençoe você nesse caminho de restauração de vidas.